Um filhote havia sumido durante a noite. Mas na verdade o que restou dele era pouco. Uma poça escura na grama que as moscas já haviam encontrado antes de o sol terminar de nascer. As mães rodeavam os restos em silêncio, narinas abertas, tentando ler uma história que o cheiro se recusava a contar com clareza. Chacal, leopardo, hienas, havia rastros de patas apagados pelo orvalho, nada conclusivo, nada que apontasse para um culpado vindo de fora. A matriarca abandona o luto das mães e desliza suavemente pela grama alta até parar em 2 filhotes maiores, subadultos, sentados um ao lado do outro a cerca de 30 metros da cena. 2 filhotes com juba rala, olhos pesados, completamente imóveis, mas o líquido vermelho em seu pelo denunciava os possíveis culpados. As leoas não sabem disso. A matriarca então começa a lambê-los para limpá-los. O mundo interpreta o que quer ver. 2 filhotes curiosos que bisbilhotaram o que sobrou do ataque. O grupo fecha os olhos para a traição que havia dentro do seu próprio bando. Bem-vindos ao Ordinário. O que você vai assistir hoje não é uma história sobre predadores externos. Isso aqui é sobre o horror que nasce dentro de casa, cresce alimentado pela impunidade e só é reconhecido quando já destruiu tudo que era precioso. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Tanzânia, 1990. A savana do leste africano não é um jardim, nunca foi. É uma arena forjada em milhões de anos de pressão evolutiva, onde cada centímetro de território custa a vida, onde a seca não é uma estação do ano, mas uma sentença coletiva e onde a lei do mais forte é realmente real. Não há força do mais alto, não há força do mais pesado, há força do mais organizado, adaptado e estratégico. E é por isso que o bando existe. O patriarca era tudo que um rei de ferro precisa ser, com cerca de 200 quilos de músculo e cicatrizes, uma juba escura que exalava dominância e uma presença que transmitia temor para os seus adversários. Ele não era belo no sentido decorativo, era intimidador no sentido funcional. Cada rugido seu era uma declaração territorial que ecoava quilômetros adentro, rebatendo nas acácias e chegando aos ouvidos de qualquer macho nômade que cogitasse a ideia de desafiar aquelas fronteiras. Sob seu reinado, o bando prosperou. Leoas habilidosas, algumas com mais de 6 anos de caça acumulada nos músculos. Filhotes em diferentes estágios, desde os recém-nascidos rosados, ainda sem olhos abertos, até os jovens já aprendendo a se posicionar numa emboscada e que em breve deixariam o bando. Era uma máquina biológica afinada, uma estrutura que dependia acima de tudo de uma coisa: confiança interna. Ninguém suspeitava dos 2 irmãos. Por que suspeitariam? Eles eram filhos do rei, subadultos corpulentos, sempre juntos, sempre próximos ao grupo, nunca agressivos com os adultos, nunca desafiadores. O mais velho era mais encorpado, juba rala, mas já grossa nos ombros. Havia algo na forma como ele ficava imóvel por períodos muito longos, com aquele olhar horizontal varrendo o grupo como se estivesse calculando algo que nenhum leão deveria calcular. Mas ninguém lia isso como um sinal de alerta. Leões ficam imóveis. É o que leões fazem. O mais novo era a sua sombra, esguio, mais rápido, sempre ligeiramente atrás do irmão, sempre chegando depois quando havia comida. Ele não era o motor, era o validador. A segunda boca que confirmava que o que estava acontecendo era normal, porque 2 fazem menos barulho do que 1. O prólogo que você já viu, aquele momento com o rosto encharcado de sangue e mães lambendo tudo de volta à normalidade, foi o primeiro episódio presenciado pela pesquisadora Angela Hazen, enquanto ela acompanhava alguns bandos de leões na região, mas não foi o primeiro que ocorreu de fato, segundo os guias locais. A natureza não flagra os primeiros erros, ela só percebe o padrão quando o padrão já se tornou hábito.
e isso serve principalmente para a observação humana no que tange à vida selvagem. Dias se passaram após aquele primeiro episódio apagado da memória coletiva do bando. A vida voltou ao ritmo da savana. Caças noturnas, descanso diurno prolongado sob as acácias, o patriarca marcando o território nas bordas, as leoas alternando entre caça e amamentação. O bando estava em expansão, com uma nova leva de filhotes nascidos quase ao mesmo tempo, o que criou um berçário improvisado no centro do território, a área mais protegida, a mais distante dos predadores externos. E no berçário, outra morte aconteceu. Uma das leoas mais jovens acordou ao entardecer. O líder ainda dormia e as outras leoas tinham saído para caçar há pouco mais de uma hora. Ela se ergueu e imediatamente sentiu a ausência ao lado do corpo. Aquele espaço de calor que deveria estar ocupado, mas não estava. Ela chamou, o filhote não respondeu. Ela chamou de novo, mais alto, uma linguagem universal de uma mãe que sente que perdeu algo antes mesmo de ter certeza. Ao sair para procurar, não demorou muito para encontrar o filhote, que foi achado perto da margem leste do território, parcialmente consumido, abandonado como se a fome tivesse acabado no meio do caminho, ou como se algo tivesse interrompido o predador antes que ele terminasse o trabalho. O bando entrou em estado de alerta máximo. Era perceptível a agitação das leoas e do líder. As leoas rugiam para o horizonte em turnos. O patriarca percorreu o perímetro durante aquela noite e durante o dia seguinte inteiro, sem parar para seu descanso diurno. Todos procuravam a mesma coisa: o sinal externo, o rastro do invasor, a evidência de que havia algo lá fora que precisava ser enfrentado e expulso. A lógica de um grupo de leões é construída sobre a premissa de que a ameaça vem de fora. Essa premissa é tão antiga quanto a espécie. Ela nunca foi questionada porque nunca havia motivo para questioná-la. Ao fundo da cena, de luto e raiva, dois vultos deitados no centro do território, alheios à dor e ao desespero que a sua família enfrentava. Os irmãos, de barrigas cheias, bocejando devagar com aquela lentidão que só existe quando o corpo está em digestão profunda, assistindo ao desespero das mães com o mesmo interesse que um pedaço de rocha tem pela chuva que cai sobre ele. O que se seguiu semanas seguintes foi uma deterioração silenciosa e devastadora do tecido social do bando. Mais filhotes desapareceram, não todos de uma vez, o que teria sido óbvio demais. Alguns não tiveram seus restos mortais encontrados, somente sua ausência notada. Sempre ocorria durante o dia, enquanto os adultos dormiam e as crianças se agitavam. E o método se aprimorou. Os irmãos começaram a trazer carcaças de hienas ou búfalos e arrastavam partes delas para próximo da cena do crime. A pesquisadora Ângela começou a se perguntar: os irmãos talvez estivessem deliberadamente disfarçando sua culpa, ou talvez seria apenas o acaso de uma savana onde hienas e búfalos existem em abundância e suas carcaças ficam disponíveis no solo. As leoas pararam de dormir. O instinto gritava. O sono raso de uma leoa em guarda é diferente do sono pleno de uma leoa em paz. O sono raso por semanas transforma o comportamento. Elas começaram a rosnar umas para as outras por razões pequenas, por um filhote que se aproximou demais, por uma posição no descanso, por nada. A paranoia, palavra absurda para um animal, mas a única que descreve o estado, começou a corroer a cooperação que tornava o bando uma máquina eficiente. Os irmãos navegavam nesse caos com uma competência perturbadora. Se as leoas estavam em alerta, os filhotes não desapareciam. Eles participavam das patrulhas quando as leoas precisavam de reforço. Eles ficavam próximos às cenas de ataque, o que era lido como vigilância e não como associação. A distância entre ser suspeito e ser protetor é toda construída de contexto. E eles, sem que nenhuma biologia explique por quê, sabiam exatamente como manipular esse contexto. Então, chegou o dia que mudou tudo. A crise começou no meio do dia com um som que o patriarca conhecia tão bem
que o fez levantar antes de processá-lo conscientemente. Rugidos de machos nômades, não um, não dois, vários, em posições distribuídas no perímetro, o que significava um desafio coordenado, o tipo de investida que nômades organizados fazem quando avaliaram um território e concluíram que o rei está envelhecendo e os recursos justificam os riscos. O patriarca e seus aliados de coalizão partiram em direção às fronteiras. O berçário ficou com as leoas. Não era normal uma investida dessa magnitude durante o dia, e geralmente os leões estão mais ativos nas madrugadas, o que deixava o cenário ainda mais perturbador. As leoas, exaustas por não dormir direito há dias, estavam no auge da exaustão. Os irmãos ficaram para trás também. Ficaram porque eram jovens demais para a batalha de fronteira, jovens demais para enfrentar machos adultos nômades em campo aberto, e porque havia um consenso tácito de que eles guardariam o centro enquanto os adultos lutavam. Era uma divisão de responsabilidade que fazia sentido perfeito em teoria. Enquanto o patriarca e seus aliados travavam o duelo mortal nas fronteiras, os irmãos viram uma oportunidade. Não com pressa, nunca com pressa. Com aquela lentidão calculada de um predador que sabe que o tempo está do seu lado, que a distração está garantida, que não há olhos sobre ele neste momento específico, pois as leoas se renderam ao sono. Um dos filhotes foi isolado. O som que se seguiu foi sufocado pela distância. Quando as leoas perceberam a ausência, já havia apenas silêncio onde deveria haver respiração. A batalha nas fronteiras terminou pouco antes do anoitecer. O patriarca venceu, como sempre vencera, mas a vitória teve custo. Ele voltou ferido e com aquele peso específico nos músculos que não é cansaço comum, é o esgotamento de quem gastou cada reserva que tinha e precisaria de dias para reconstruí-las. Ele voltou pelo caminho mais direto ao centro do território. O silêncio da savana antes do anoitecer tem uma textura própria. Sons menores ficam amplificados. O vento na grama, o canto distante de um pássaro chegando ao fim e outro som. Um som úmido e rítmico, o som inconfundível de mandíbula sobre osso, vindo de um arbusto denso a menos de 100 metros do berçário. O patriarca parou. Ele ficou imóvel por alguns segundos, narinas lendo o ar. E então algo aconteceu que a ciência não consegue nomear com precisão, mas que qualquer pessoa que já assistiu a um animal reconhecer algo impossível consegue reconhecer de fora. Ele soube. Antes de ver, ele soube que o que estava do outro lado daquele arbusto era algo que o seu mundo não havia catalogado ainda. Ele se aproximou devagar, sorrateiramente. Os dois irmãos ergueram as cabeças ao mesmo tempo. Seus rostos estavam encharcados de sangue fresco. Sobre eles, a carcaça do filhote mais novo do bando. Eles não fugiram, não demonstraram submissão, simplesmente o olharam com aqueles olhos frios, com as mandíbulas ainda se movendo devagar. O patriarca não se moveu por um longo momento. E então, como um relâmpago de memória involuntária, a cena cruzou. O Rei de Ferro finalmente fez a conexão que a natureza nunca lhe havia permitido fazer antes. E claro, não houve hesitação. No mundo dos leões não existe misericórdia. O que se seguiu foi rápido e unilateral, da forma que só uma diferença de 200 quilos contra 2 subadultos de 100 pode ser. O patriarca não era mais um pai, era uma força biológica executando a função mais primitiva da liderança de um bando: erradicar a anomalia antes que ela destrua o que resta. A batalha foi curta e sem cerimônia. O sol nasceu sobre a savana leste africana como nasce todos os dias, sem consultar ninguém sobre o que aconteceu na noite anterior. Os corpos dos dois irmãos jaziam na grama e foram observados por Angela e sua equipe, que rapidamente conseguiram entender o que havia acontecido e registrar tudo em suas pesquisas. Os abutres rapidamente encontraram o caminho de reciclagem da natureza. À distância dali, o patriarca descansava encostado em uma rocha baixa, ferido do combate, olhos fechados, cercado pelo que restava do bando. As leoas dormiam de verdade pela primeira vez em semanas,
Aquele sono profundo e sem vigilância que só acontece quando o corpo finalmente acredita que pode baixar a guarda. Alguns filhotes sobreviventes dormiam entre elas. O império estava manchado. Havia um buraco no bando que não seria preenchido depressa. Havia filhotes que não existiam mais porque a natureza falhou em reconhecer em tempo hábil um padrão que seus próprios mecanismos não foram construídos para detectar. Na savana, a justiça não é sobre vingança moral, é sobre a erradicação daquilo que ameaça o amanhã. E a natureza nunca hesita em devorar seus próprios filhos para garantir a perpetuação de sua ordem. Até que ponto você acredita que o instinto cego da selva é superior à moralidade que tentamos impor sobre o reino animal? Deixe nos comentários, deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui.